Você já imaginou acordar um dia e descobrir que seu chefe simplesmente sumiu? Sem aviso, sem explicação, sem rastro? Pois é exatamente isso que aconteceu com os funcionários da Genbio em março de 1994. Mas o que eles descobriram 18 anos depois é tão bizarro que até hoje ninguém consegue explicar completamente. Essa é a história de Roberto Henrique Cavalcante, 42 anos, empresário do setor de biotecnologia. E eu te garanto que você nunca ouviu nada parecido com isso. Mas antes de começar, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like no vídeo, porque isso realmente ajuda o canal a crescer. E se inscreve também, porque toda semana eu trago histórias reais que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Roberto morava em Curitiba, uma cidade com 1,5 milhão de habitantes na época. Em 1994, Curitiba era conhecida como a capital ecológica do Brasil. Ele trabalhava como diretor e fundador da Genbio Laboratórios e morava num apartamento no bairro Batel com a esposa, Márcia, e 2 filhos, Gustavo, de 16 anos, e Fernanda, de 12. Todo dia útil, Roberto acordava às 6 da manhã. Tomava café sozinho na cozinha enquanto lia o jornal Gazeta do Povo. Saía de casa pontualmente às 7h15. Dirigia seu Chevrolet Omega azul até o laboratório na região do Rebouças. Chegava sempre antes das 8. Todo mundo que conhecia Roberto dizia que ele era extremamente metódico, pontual até o exagero. Era uma vida completamente normal. Nada indicava que em poucos dias aquele homem desapareceria sem deixar vestígios. Mas nos dias anteriores, a 22 de março de 1994, alguns detalhes pequenos começaram a aparecer. Detalhes que só fazem sentido agora, olhando em retrospecto. A secretária do laboratório, Silvia Menezes, notou que Roberto tinha recebido 3 ligações de um número desconhecido na semana anterior. Ele atendia e saía da sala. Voltava visivelmente tenso. No dia 19 de março de 1994, Roberto saiu do laboratório às 9 da manhã. Era um sábado, ensolarado com 23 graus. Tudo parecia absolutamente normal. Mas aí, ele disse para a esposa que tinha uma reunião importante. Uma reunião num sábado de manhã. Agora, nesse momento, Márcia não achou nada demais. Roberto sempre teve reuniões em horários atípicos por causa da natureza dos contratos que negociava. Mas esse pequeno detalhe, aparentemente insignificante, era o primeiro sinal de que algo estava completamente errado. Roberto colocou um terno cinza, pegou a pasta de couro marrom, beijou Márcia na testa e disse que voltaria para o almoço. Entrou no Omega, ligou o motor, saiu da garagem às 9h17 da manhã. A vizinha do apartamento ao lado viu o carro descendo a rampa. Foi a última vez que alguém viu Roberto Henrique Cavalcante. Meio-dia passou. Roberto não voltou. Márcia ligou para o celular dele. Na época, celulares eram aqueles tijolões enormes que poucos tinham. O dele tocou. Ninguém atendeu. 1h da tarde, 2h, 3h. Márcia começou a ligar para conhecidos. Ninguém sabia de reunião nenhuma. Às 18h43 daquele sábado, Márcia Cavalcante entrou na delegacia de polícia do Batel. Registrou o desaparecimento. O delegado Augusto Ferreira anotou as informações. Disse que ia abrir um boletim de ocorrência. Explicou que na maioria dos casos a pessoa reaparece em 24 horas. E é aqui que a situação começa a ficar realmente estranha. No domingo, 20 de março, às 7 da manhã, um motorista de caminhão chamado José Carlos Ribeiro estava passando pela BR-277, próximo ao município de Campo Largo. Ele viu algo brilhando no acostamento, parou o caminhão, desceu. Caminhou até o objeto. Era um celular. Aquele modelo Motorola grande, preto. José Carlos pegou o aparelho. A bateria ainda tinha carga. Ele ligou para o último número discado. Uma mulher atendeu. Era Márcia. José Carlos explicou que tinha encontrado o celular. Márcia perguntou onde. Ele disse o quilômetro exato, 123 da BR-277, sentido Paranaguá. Ela anotou o endereço dele e disse que mandaria alguém buscar. Mas o que Márcia não sabia era que aquele trecho da rodovia não fazia sentido nenhum. Roberto não tinha motivo para estar ali. Não conhecia ninguém em Campo Largo. A empresa não tinha clientes naquela região. E se ele estava indo para uma reunião, por que jogar o celular pela janela? Enquanto isso estava acontecendo, a polícia começou a investigar o laboratório Genbio. A empresa ficava num prédio comercial de 4 andares na rua Visconde de Guarapuava. O laboratório ocupava todo o 3º andar. Tinha 17 funcionários.
Trabalhava principalmente com análises genéticas para paternidade, perícias criminais e pesquisas agrícolas. O delegado Augusto Ferreira foi até lá na segunda-feira, dia 21. Conversou com os funcionários. Todos disseram a mesma coisa. Roberto era profissional, sério, nunca faltava. A secretária Silvia mencionou as ligações estranhas da semana anterior. O delegado pediu os registros telefônicos da empresa. Quando os registros chegaram, na terça-feira, 22 de março, apareceu algo interessante. As 3 ligações tinham vindo do mesmo número. Um telefone público em Londrina, norte do Paraná, 350 quilômetros de distância. E é nesse momento que o caso ganha uma camada completamente nova. O delegado Ferreira viajou para Londrina, localizou o orelhão. Era numa avenida movimentada no centro. Conversou com comerciantes da região. Ninguém se lembrava de nada. Não tinha câmeras de segurança na época, beco sem saída. Mas lembra daquele detalhe que eu mencionei antes sobre o celular? Pois é, isso vai fazer sentido agora. A polícia técnica analisou o aparelho. Encontraram digitais. Eram de Roberto, mas também tinham outras digitais parciais, não identificadas. E tinha mais. O celular apresentava um pequeno arranhão na lateral, como se tivesse sido arremessado com força. Voltando ao laboratório, a polícia fez uma auditoria completa. Verificaram as finanças da GenBio. A empresa estava saudável, faturamento de R$32 mil mensais, o que era muito dinheiro em 1994, sem dívidas, sem processos, sem nada que indicasse problemas. Investigaram a vida pessoal de Roberto, casado há 19 anos, sem amantes, sem vícios, sem inimigos conhecidos, um homem absolutamente comum, ou pelo menos era o que todos pensavam. Passaram-se semanas, nada, um mês, nada. O ômega azul de Roberto nunca foi encontrado, nem o corpo, nem uma pista concreta. O caso esfriou. Em maio de 1994, a investigação foi arquivada por falta de provas e indícios. Márcia Cavalcante contratou detetives particulares. Gastou todas as economias da família. Nada. Os filhos cresceram sem o pai. A GenBio foi assumida pelo sócio minoritário, Paulo Guimarães, que tinha 25% das ações. A vida seguiu, mas a pergunta continuava: onde estava Roberto? Agora, o que eu vou te contar agora vai mudar completamente sua perspectiva sobre esse caso. 12 anos se passaram. Era 2006. A GenBio tinha crescido, mudou para um prédio maior, ampliou o quadro de funcionários para 43 pessoas. Paulo Guimarães tocava a empresa com competência, tudo normal. Mas em agosto de 2006, a GenBio recebeu uma proposta de compra. Um grupo de investidores de São Paulo ofereceu R$2 milhões pela empresa. Paulo aceitou. A venda foi concretizada em outubro. Como parte do processo, os novos donos decidiram fazer uma reforma completa no laboratório. As obras começaram em janeiro de 2007. Demoliram paredes, modernizaram instalações. E no dia 17 de janeiro, os operários encontraram algo no subsolo do prédio. Era uma sala que não constava nas plantas arquitetônicas, uma sala escondida. Os operários chamaram o mestre de obras. Ele chamou o arquiteto chamou os proprietários. Todo mundo desceu para ver. Atrás de uma parede falsa no porão tinha uma porta de metal, trancada com cadeado. Cortaram o cadeado, abriram a porta. Dentro tinha um espaço de aproximadamente 20 metros quadrados. E o que eles viram ali dentro deixou todo mundo paralisado. A sala estava forrada com documentos, centenas de documentos, espalhados pelo chão, empilhados em caixas, colados nas paredes. Eram relatórios, gráficos, fotografias, tudo relacionado a experiências genéticas. Mas não eram experiências normais. Eram experiências que nunca tinham sido autorizadas, experiências que violavam todos os protocolos éticos da época. Os documentos mostravam que Roberto Cavalcante estava conduzindo pesquisas clandestinas, manipulação genética em sementes, clonagem de embriões animais, testes que só seriam permitidos décadas depois. Tudo feito em segredo, naquela sala escondida. E tem mais. Entre os papéis, encontraram uma agenda com anotações manuscritas de Roberto. A última entrada era do dia 18 de março de 1994, um dia antes do desaparecimento. A anotação dizia: encontro marcado. Precisam ver os resultados pessoalmente. Não posso mais adiar. As consequências podem ser graves. Agora, você precisa entender uma coisa. Em 1994, a legislação sobre biotecnologia no Brasil era extremamente restritiva.
O que Roberto estava fazendo podia resultar em processos criminais, fechamento da empresa, perda de registro profissional. Era arriscado demais. Mas espera, porque fica pior. Junto com os documentos, encontraram também correspondências. Cartas trocadas entre Roberto e um grupo que se identificava apenas como Consórcio Norte. As cartas eram datadas de 1993 e início de 1994. O conteúdo era técnico, mas ficava claro que Roberto estava negociando algo. Estava oferecendo os resultados de suas pesquisas. E o Consórcio Norte estava interessado, muito interessado. A última carta do consórcio, datada de 15 de março de 1994, dizia: confirme presença no local combinado, dia 19, 9 horas. Traga todas as amostras. O pagamento será efetuado conforme acordado. E aqui é onde a história fica realmente perturbadora. As amostras nunca foram encontradas. A sala secreta não tinha mais nada além de documentos. Os frascos, equipamentos, materiais biológicos, tudo tinha desaparecido. Roberto levou tudo com ele naquele sábado de março. Quando a polícia foi acionada em 2007, 13 anos depois do desaparecimento, o caso foi reaberto. O delegado responsável agora era outro, Fernando Campos. Ele pegou todos os documentos da sala secreta, entrevistou Paulo Guimarães, o ex-sócio. Paulo ficou chocado. Disse que não tinha ideia da existência daquela sala, que nunca suspeitou de nada, que Roberto sempre foi discreto sobre os projetos que desenvolvia. E, de fato, a arquitetura da sala secreta era engenhosa. Foi construída aproveitando um espaço morto entre o subsolo e o térreo, praticamente impossível de detectar sem demolir paredes. A investigação de 2007 se concentrou em rastrear o tal Consórcio Norte, mas não havia endereço nas cartas. Não havia CNPJ. Não havia nomes completos, apenas assinaturas ilegíveis. As cartas tinham sido enviadas de diferentes cidades: Londrina, Maringá, Ponta Grossa, sempre de agências dos Correios diferentes. As primeiras evidências encontradas na investigação renovada foram organizadas assim. Primeiro, análises grafológicas confirmaram que a letra na agenda era mesmo de Roberto. Isso foi verificado comparando com documentos antigos assinados por ele. Segundo, análises forenses nos documentos da sala revelaram que alguns papéis tinham impressões digitais de Roberto, mas também tinham digitais de pelo menos outras 3 pessoas não identificadas. Terceiro, exames nos materiais mostraram que aquela sala tinha sido usada frequentemente entre 1991 e março de 1994. Tinha resíduos químicos, manchas de substâncias orgânicas, marcas de uso constante. Agora, começaram a surgir diferentes teorias sobre o que realmente aconteceu com Roberto. A teoria oficial, a que a polícia defende até hoje, é que Roberto foi vítima de um encontro que deu errado. Segundo o delegado Campos, Roberto estava negociando a venda de material genético ilegal. Foi até o encontro marcado. Algo saiu do controle. Ele pode ter sido sequestrado ou teve um desfecho fatal. E essa teoria se baseia no fato de que Roberto levou as amostras consigo, o celular foi descartado no caminho para despistar e o corpo nunca foi recuperado porque os envolvidos tinham interesse em ocultar evidências. Mas tem um problema com essa teoria. Se foi um encontro para negócio, por que Roberto não avisou ninguém? Por que não deixou nenhum rastro sobre o local exato? E por que o Consórcio Norte nunca mais apareceu, nunca tentou contato com a Genbio novamente? Por isso, muitas pessoas acreditam em uma explicação diferente. Essa segunda teoria sugere que Roberto planejou o próprio desaparecimento, e essa linha de raciocínio ganhou força porque alguns detalhes eram convenientes demais. O encontro num sábado, o celular descartado estrategicamente, a sala secreta que ninguém conhecia. Talvez Roberto tenha fechado um acordo vantajoso com compradores internacionais, pegou o dinheiro, pegou as amostras e começou uma nova vida em outro país sob identidade falsa. Haviam rumores não confirmados de que Roberto tinha uma conta bancária offshore nas Ilhas Cayman, mas isso nunca foi comprovado. Uma terceira teoria, mais sombria, sugere envolvimento de organizações criminosas internacionais. O mercado negro de material genético movimentava milhões de dólares nos anos 90. Grupos especializados pagavam fortunas por pesquisas avançadas. Roberto pode ter se envolvido com gente perigosa sem saber, e quando tentou recuar ou pedir mais dinheiro, foi silenciado. E até hoje, algumas coisas simplesmente não foram explicadas. Por exemplo, quem eram as outras pessoas cujas digitais estavam nos documentos da sala secreta?
Ninguém consegue explicar como Roberto montou aquele laboratório clandestino sem que nenhum funcionário percebesse. E tem também o fato de que o ômega azul dele nunca, absolutamente nunca, foi localizado. Um carro não desaparece assim. Mas em março de 2012, algo mudou completamente a compreensão desse caso. Um homem entrou numa delegacia em Foz do Iguaçu. Disse que tinha informações sobre Roberto Cavalcante. O homem se identificou como Antônio Ferraz, 61 anos, aposentado. Ele contou uma história intrigante. Antônio disse que em 1994 trabalhava como motorista particular para um grupo de empresários. Em março daquele ano, foi contratado para buscar alguém na BR-277 e levar até a fronteira com o Paraguai. Quando chegou no local combinado, viu um homem com uma pasta de couro e 2 malas. O homem entrou no carro. Estava nervoso, suando. Durante todo o trajeto até Foz, não falou quase nada. Antônio deixou o homem num hotel perto da Ponte da Amizade, recebeu seu pagamento em dinheiro, nunca mais soube dele. Mas em 2012, assistindo a um programa de televisão sobre desaparecidos, Antônio viu a foto de Roberto. Reconheceu na hora. Era o passageiro daquele dia em março de 1994. A polícia investigou o depoimento de Antônio Ferraz. Verificaram seus antecedentes. Ele não tinha histórico criminal. Trabalhava de fato como motorista nos anos 90. O depoimento parecia legítimo, mas não tinha como provar. Já tinham se passado 18 anos. O hotel que Antônio mencionou tinha sido demolido em 2003. Não havia registros. O que realmente aconteceu, pelo menos de acordo com a investigação mais recente, foi provavelmente isto. Roberto Cavalcante estava sob pressão. Desenvolveu pesquisas que podiam render muito dinheiro, mas eram totalmente ilegais. Entrou em contato com compradores internacionais. Marcou a entrega. No dia combinado, levou todo o material. Cruzou a fronteira. Vendeu as pesquisas. E desapareceu com o dinheiro. É a teoria mais aceita hoje porque junta todas as pontas. Explica o planejamento, explica a sala secreta, explica o desaparecimento sem vestígios, explica por que o corpo nunca foi achado, porque Roberto não teve desfecho fatal, simplesmente fugiu. Em setembro de 2012, a Polícia Federal concluiu oficialmente que Roberto Henrique Cavalcante provavelmente deixou o país voluntariamente. Essa conclusão se baseou no depoimento de Antônio Ferraz, nos documentos da sala secreta que indicavam negociações internacionais e na ausência total de evidências de confronto ou violência. Mas o que motivou tudo isso? Por que Roberto faria algo assim? A resposta está na pressão financeira oculta. Investigações bancárias revelaram que Roberto tinha dívidas pessoais de R$150 mil. Dívidas que ninguém da família sabia. Ele tinha investido em ações da bolsa. Perdeu tudo no crash de 1993. Estava desesperado. Via nas pesquisas genéticas clandestinas uma saída, uma forma rápida de recuperar o dinheiro, mas quanto mais se envolvia, mais fundo entrava, até que não viu outra saída senão desaparecer. As consequências foram profundas para todos envolvidos. Márcia Cavalcante nunca se recuperou emocionalmente. Desenvolveu depressão severa. Os filhos, Gustavo e Fernanda, cresceram com o estigma de serem filhos de um desaparecido. Gustavo se tornou advogado, Fernanda psicóloga. Ambos lidam até hoje com as marcas daquela perda. A Genbio, apesar de ter sido vendida e reformada, carrega a história. Os funcionários antigos nunca esqueceram. E a comunidade científica brasileira usou o caso como exemplo dos perigos da pesquisa sem ética. O impacto desse caso foi além do evento em si. O desaparecimento de Roberto Cavalcante levou a mudanças na legislação de biossegurança do Paraná. Em 1995, novas regras foram implementadas, exigindo auditorias regulares em laboratórios privados. O caso também inspirou discussões sobre bioética nas universidades. Virou estudo de caso em cursos de Direito e Medicina. Hoje, em 2025, 31 anos depois, a família Cavalcante ainda busca respostas. Gustavo, agora com 47 anos, nunca desistiu. Ele contratou investigadores privados novamente em 2020. Está tentando rastrear possíveis pistas na América do Sul. Fernanda, com 43 anos, escreveu um livro em 2018 sobre crescer sem o pai. O título é A Ausência Presente. Márcia faleceu em 2019, aos 72 anos. Nunca soube o que realmente aconteceu com o marido. Foi enterrada usando ainda a aliança de casamento. No túmulo dela, os filhos colocaram uma placa que diz: reunida com Roberto, onde quer que ele esteja. O local onde ficava a Genbio original foi demolido em 2015. Hoje é um estacionamento. A sala secreta foi destruída durante as obras.
Os documentos encontrados lá estão arquivados na Polícia Federal em Curitiba. Acesso restrito. Esse caso foi parcialmente esquecido pela mídia, mas permanece vivo na memória da comunidade científica paranaense porque expôs os riscos da pesquisa não regulamentada. A última atualização sobre o caso foi em janeiro de 2023, quando um turista brasileiro afirmou ter visto um homem muito parecido com Roberto num cassino em Assunção, Paraguai. A polícia paraguaia investigou. Nada foi confirmado. Pode ter sido apenas uma semelhança. O que essa história nos mostra é como a ambição pode empurrar pessoas comuns para caminhos extremos. Roberto não era um criminoso de carreira, era um cientista talentoso que tomou decisões erradas sob pressão. Casos como esse nos fazem pensar sobre até onde iríamos para resolver problemas financeiros. E a verdade é que muita gente comum, pressionada pelas circunstâncias, pode fazer escolhas que nunca imaginou fazer. Isso não é um caso isolado. Em 1997, em São Paulo, aconteceu algo parecido quando um pesquisador do Instituto Butantan desapareceu com amostras de venenos raros. E também em 2003, no Rio Grande do Sul, um biólogo sumiu levando culturas de bactérias. O que todos esses casos têm em comum é a pressão financeira combinada com acesso a materiais valiosos no mercado negro. A pergunta que fica é: Roberto Cavalcante está vivo em algum lugar, vivendo com identidade falsa? Ou aconteceu algo durante aquela negociação que nunca vamos descobrir? Então, resumindo, em 22 de março de 1994, Roberto Henrique Cavalcante desapareceu após sair para uma suposta reunião. O que aconteceu depois revelou um laboratório secreto e negociações internacionais ilegais. E até hoje permanece o mistério sobre seu paradeiro real. E você? O que você acha? Roberto está vivo em algum país da América do Sul ou algo deu errado naquela negociação? Deixa sua opinião nos comentários porque eu realmente leio todos. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais casos reais perturbadores como esse, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Toda semana eu trago uma história nova que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. E se você quer ajudar ainda mais o canal, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que ia gostar. E no próximo vídeo, eu vou contar a história de uma enfermeira que descobriu algo impossível nos arquivos médicos de um hospital desativado. Você não vai querer perder. Até a próxima!